A letra preta no papel branco anunciava o fim de tudo. Execução da dívida em 72 horas. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Agora vamos à história. Nadia Ali Yasmin segurou o envelope com as duas mãos, sentada no banco de madeira do quintal do Al Yasmin. Enquanto o cheiro de cardamomo escapava da cozinha e o som dos irmãos discutindo vazava pela janela entreaberta. 28 anos, mãos rachadas de tanto esfregar azulejo, sonho de arquitetura engavetado desde que a avó morreu e deixou o restaurante como herança emocional e financeira. Agora nem isso sobraria. 3 gerações. Receitas passadas em cadernos com capa de couro. A imagem da avó sorrindo na parede, cercada de cúrcuma e histórias. Tudo seria leiloado por R$140 mil. Tem que ter outra saída, murmurou. Mas a avó sumiu no ar quente de São Paulo. Foi quando Nabil Farouk apareceu. Terno cinza impecável, postura de quem negocia vidas com a mesma facilidade com que assina cheques. Ele se apresentou como intermediário de casamentos entre brasileiras e empresários do Golfo. Discreto, respeitoso, lucrativo. Um viúvo de 75 anos explicou, sem rodeios. Saúde boa, fortuna imensa, busca apenas companhia respeitosa nos últimos anos. Ele quita a dívida, garante o restaurante e oferece uma mesada vitalícia. Você cumpre o papel de esposa com dignidade. Nada mais. Nadia sentiu o estômago revirar. Eu não sou mercadoria. Não é, concordou Nabil com a paciência de quem já ouviu isso 1000 vezes. Mas é alguém que ama a família o suficiente para considerar alternativas impossíveis. Silêncio. Os irmãos entraram na sala, rostos marcados de cansaço. Um trabalhava em 2 empregos, a outra acabara de trancar a faculdade. Nadia fechou os olhos. Assinou 3 dias depois. O voo para Dubai durou 14 horas. Nadia não dormiu. Apenas observou as nuvens, perguntando-se se a avó a perdoaria ou entenderia. Dubai explodiu em vidro e dourado assim que o avião pousou. Nadia foi recebida por 3 assistentes silenciosas, que a conduziram a uma suíte onde tudo cheirava a jasmim importado e superfície polida. Ninguém fez perguntas. Apenas mediram, vestiram, maquiaram. O vestido de noiva, se é que podia ser chamado assim, era uma peça de seda cor marfim, discreta, elegante, sem excessos. Tradição adaptada. A cerimônia aconteceria ao pôr do sol em um jardim privado com vista para o deserto. Ele prefere discrição, avisou uma das assistentes. A cerimônia será pequena, apenas testemunhas. O sheik estará coberto por tradição. É costume. Nadia assentiu, muda. Quando chegou ao jardim, o céu estava em chamas. Laranja, roxo, dourado vivo. O homem que a aguardava estava no centro de um tapete persa, cercado de velas baixas e incenso que ardia devagar. Ele usava túnica branca, luvas de seda, véu que cobria o rosto inteiro e óculos escuros por baixo. Apoiava-se em uma bengala entalhada. A voz que emergiu dele era rouca, trêmula, condizente com a idade declarada. Obrigado por vir. Nadia não conseguiu responder. O imã conduziu a cerimônia em árabe e inglês. Votos curtos, assinaturas, testemunhas que ela nunca veria de novo. Quando terminaram, o sheik estendeu a mão enluvada. Nadia a segurou por 3 segundos. Era firme demais para um idoso, mas ela não tinha mais energia para duvidar. Foram levados para um palácio dentro de um condomínio murado. Corredores de mármore frio, lustres pesados, silêncio absoluto. Nadia foi conduzida a um quarto lateral. O sheik ao principal. A noite é sua, disse uma assistente. Ele a chamará quando estiver pronto. Pronto para quê? Nadia quis gritar, mas apenas assentiu. 2 horas depois, a porta se abriu. Ele entrou.
Nádia estava sentada na beira da cama, descalça, ainda com vestido marfim, quando ele surgiu na soleira. Continuava coberto. Mas algo mudou. Ele caminhou até o centro do quarto, firme, sem a bengala. Trancou a porta, virou-se para ela e começou a tirar as luvas. Nádia franziu a testa. As mãos que emergiram eram jovens, pele lisa, sem manchas de idade, sem veias saltadas. Dedos longos, firmes, cuidados. Depois veio o véu, cabelo negro, levemente ondulado, mandíbula forte, olhos castanhos intensos, sem a opacidade de décadas. Ele tirou os óculos e sorriu, nervoso, mas presente. Sou Samir Al-Rashid, tenho 32 anos. O quarto girou. Nádia se levantou de um salto, o sangue fervendo nas têmporas. O quê? Eu menti, ele disse. Voz agora clara, grave, sem nenhum tremor. Não sou velho, nunca fui. Samir respirou fundo, cruzando os braços, como se precisasse se proteger da própria confissão. Porque fui traído. Noivei com uma mulher que jurava me amar, mas descobri que ela só queria meu dinheiro e meu sobrenome. Quando confrontei, ela riu. Disse que eu era ingênuo por achar que alguém me escolheria sem a fortuna. Nádia sentiu a boca secar. E decidiu fazer o quê? Repetir a humilhação com outra pessoa? Não. Ele respondeu, a voz baixa. Quis saber se alguém me escolheria apenas pelo dever. Sem aparência, sem charme, sem juventude. Só pela palavra dada. Você está louco. Estou, admitiu. E agora percebo quanto isso foi cruel. Nádia tremia, lágrimas quentes descendo. Eu vim para cá porque minha família ia perder tudo. Você transformou isso num experimento psicológico? Samir se ajoelhou. Eu peço perdão. Nádia virou o rosto, incapaz de olhar para ele. Perdão não desfaz o que você fez. Perdão não apaga a humilhação de ter sido tratada como cobaia. Samir permaneceu ajoelhado, mas não tentou tocá-la. Eu sei, e sei que nenhuma palavra vai consertar isso agora. Mas quero que saiba, o contrato é real. O casamento é legal. A dívida foi quitada. Sua família está segura. Nádia soltou um riso amargo. Que generoso. Não sou generoso, ele corrigiu, levantando-se devagar. Sou egoísta. Fiz isso porque queria provar algo para mim mesmo. E no processo, machuquei você. Mas agora estou oferecendo o que não se compra. O quê? Escolha, tempo, espaço. Nádia cruzou os braços desconfiada. O que isso significa? Significa que você pode anular o casamento agora, receber a compensação acordada e voltar para casa. Ou pode ficar, conhecer quem eu realmente sou e depois decidir. Por que eu ficaria? Porque talvez você mereça saber que nem todo homem com poder é um monstro. Apenas um idiota que errou feio. Silêncio. Nádia olhou para a porta, depois para ele. Se eu ficar, você não me toca. Não entra no meu quarto. Não finge que somos um casal. Combinado. E eu posso ir embora quando quiser, sempre. Ela respirou fundo. 3 semanas. Depois decido. Samir assentiu. 3 semanas. Na manhã seguinte, Nádia acordou com uma bandeja na porta. Café turco, pão sírio fresco, geleia de rosas. Um bilhete manuscrito. Desculpe por ontem. Desculpe por tudo. S. Ela amassou o papel, mas bebeu o café. Nos dias que seguiram, Samir manteve distância. Não forçou conversas, apenas existiu. Sempre por perto, mas nunca invasivo. No 3º dia, ele perguntou se ela gostaria de conhecer a cidade. A de verdade, não a dos turistas. Nádia hesitou, mas aceitou. Samir a levou ao sulque de especiarias. O mercado fervia de cores, vozes, cheiros entrelaçados. Açafrão, canela, pimenta rosa, incenso. Nádia caminhou entre as barracas, tocando os tecidos, provando tâmaras cobertas de chocolate. Samir seguia atrás, observando. Você gosta de cozinhar? Ele perguntou. Cresci num restaurante. Cozinhar é sobrevivência. Ele sorriu de leve. Então você entende.
Entendo o quê? Que comida é linguagem. Minha avó sempre dizia isso. Nádia parou. A minha também. Eles trocaram um olhar, breve, mas algo mudou. Depois do mercado, Samir a levou ao Museu de Arte Islâmica. Ele falava sobre cada peça com entusiasmo genuíno, apontando detalhes de caligrafia, simetria, significado. Nádia percebeu que ele não estava tentando impressioná-la, apenas compartilhava. Você estudou arte? Ela perguntou. Arquitetura. Nádia congelou. Sério? Formei-me em Londres, mas a família esperava que eu assumisse os negócios. Então, a arquitetura virou hobby. Ela olhou para ele de verdade pela primeira vez. Eu queria cursar arquitetura. Tranquei quando a avó morreu. Samir assentiu devagar. Então a gente tem mais em comum do que imaginei. Nádia não respondeu, mas também não desviou o olhar. Na volta, ele perguntou se ela toparia visitar um lugar no dia seguinte. Onde? Uma escola de refugiados. Eu financio e leio para as crianças às quartas. Nádia piscou, surpresa. Você faz isso? Toda semana. Ela ficou em silêncio. Posso ir junto? Eu adoraria. Na escola, Nádia viu um Samir diferente. Ele sentava no chão, cercado de crianças, lendo histórias com vozes engraçadas, rindo quando erravam palavras em árabe. As professoras o tratavam com afeto real, sem formalidade. Nádia observou tudo de longe e, pela primeira vez, desde a farsa do casamento, sentiu algo diferente de raiva. Sentiu curiosidade. As semanas escorregaram. Samir continuava mantendo a promessa, sem invasões, sem cobranças. Mas aos poucos as barreiras foram caindo. Jantares começaram a ter conversas longas. Silêncios deixaram de ser desconfortáveis. Nádia começou a fazer perguntas. Por que você realmente fez aquilo? O teste? Eles estavam no terraço, sob um céu cheio de estrelas. Samir demorou a responder. Porque passei a vida inteira sendo escolhido pelas razões erradas. Dinheiro, título, conexões. Nunca soube se alguém me via como pessoa. E quando pensei que finalmente tinha encontrado isso, descobri que era mentira. Nádia olhou para ele. E achou que repetir a mentira com outra pessoa resolveria? Não. Achei que ia me proteger. Mas só me fez pior. Ela suspirou. Você machucou, Samir. Muito. Eu sei. E não sei se consigo confiar em você. Também sei. Silêncio. Mas estou tentando entender. Nádia admitiu, a voz baixa. Porque você não é só o homem que mentiu. Você também é o homem que lê para crianças refugiadas, que fala de arte como se fosse poesia, que pergunta se meu café está bom. Samir virou-se para ela. E o que você sente sobre isso? Nádia respirou fundo. Confusão. Muita confusão. Ele sorriu triste. É justo. No dia seguinte, Samir a levou ao deserto. Eles dirigiram por horas até um acampamento privado, longe de tudo. Tapetes estendidos sobre a areia, lanternas baixas, céu impossível de tão grande. Você pode ir agora, Samir disse, de pé diante dela, vulnerável. Eu não vou impedir, não vou te fazer sentir culpada. Se você quer voltar para casa, eu entendo. Nádia olhou para o horizonte infinito. E se eu ficar? Então começa de novo, do jeito certo, sem mentiras. Ela virou-se para ele. Como eu sei que você não vai mentir de novo? Samir deu um passo à frente. Porque agora você me conhece e vai saber se eu estiver fingindo. Nádia segurou o olhar dele. E então, pela primeira vez, foi ela quem deu o passo. O beijo foi lento, hesitante, mas real. Nascido de escolha, não de contrato. Quando se afastaram, Samir tocou a testa dela com a dele. Obrigado. Por quê? Por me dar uma chance que eu não merecia. Os 3 meses seguintes reescreveram a história. Samir transformou uma ala do palácio em estúdio de design e convidou Nádia para opinar nos projetos de suas empresas. Ela, que sempre soube ler espaços, começou a redesenhar ambientes com segurança. E ele ouvia, de verdade. Nádia retomou a arquitetura online.
aulas noturnas, projetos entregues com atraso, mas entregues. Samir ficava acordado com ela, trazendo chá, fazendo perguntas sobre conceitos que não entendia. Não para impressionar, apenas para estar presente. Eles viajaram ao Brasil 2 vezes. Na primeira, Samir conheceu o restaurante. Lavou panelas ao lado dos irmãos de Nádia. Errou português com humor. Conquistou a família devagar. Na segunda, ajudou a reformar a cozinha. Financiou um curso de gestão para os irmãos. E no último dia, pediu licença para plantar uma muda de oliveira no quintal. Para que ela cresça enquanto a gente constrói algo real, ele disse. Nádia chorou. Mas foi quando Nabil Faruque voltou que tudo quase desmoronou. Ele apareceu no palácio, sorriso calculado, pronto para cobrar sua comissão. Samir o recebeu na sala principal. Nádia ao lado. O acordo foi cumprido, disse Nabil. A esposa permaneceu. O pagamento foi uma farsa, Samir interrompeu, voz dura. Você sabia que eu estava usando uma identidade falsa. Sabia que eu estava manipulando a situação. E não disse nada. Nabil encolheu os ombros. Negócios são negócios. Não quando envolvem enganar pessoas vulneráveis. Nádia se levantou. Você me vendeu como mercadoria. Me disse que era um viúvo respeitoso. Mas sabia que era mentira. Nabil suspirou. Todos vocês assinaram contratos. Ninguém foi forçado. Coerção emocional é força. Nádia rebateu, a voz firme. E você lucrou com isso. Samir cruzou os braços. Você está demitido. E se tentar processar, eu exponho cada contrato imoral que você intermediou, publicamente. Nabil abriu a boca para protestar. Saia, Samir ordenou. Ele saiu. Nádia olhou para Samir surpresa. Você o demitiu. Deveria ter feito isso antes. Por que não fez? Samir hesitou. Porque estava com medo de assumir a responsabilidade, de admitir que eu era parte do problema. Nádia segurou a mão dele. Agora você assumiu. Semanas depois, Samir fez uma proposta diferente. Eles estavam no estúdio, revisando plantas de um projeto comunitário que Nádia estava desenhando, quando ele parou e a olhou. Eu quero te pedir uma coisa. Nádia levantou os olhos. O quê? Case comigo. Ela piscou. Samir, a gente já é casado. Legalmente, sim, mas quero fazer do jeito certo, com você escolhendo. Sem mentiras, sem contratos forçados. Só você e eu. Nádia sentiu o coração acelerar. Você tá pedindo em casamento de novo? Estou. Ela olhou para ele, para o homem que havia mentido, ferido, mas também aprendido. Que leu para crianças, lavou panelas, plantou oliveiras. Que não era perfeito, mas estava tentando. Sim, Samir sorriu. E pela primeira vez, ela viu lágrimas nos olhos dele. Obrigado. O segundo casamento aconteceu no Brasil. Não em palácio, não em jardim privado. No quintal do Al Yasmin, entre luzinhas de festa junina, pratos compartilhados, música que misturava dabki e samba. A avó de Nádia sorria da fotografia na parede. Samir usava calça social e camisa branca, sem véu, sem disfarce. Nádia, um vestido simples que ela mesma escolheu. Os votos foram curtos, honestos. Prometo nunca mais esconder quem eu sou, disse Samir. Prometo te cobrar quando você esquecer, respondeu Nádia. Todos riram, e quando se beijaram, foi diferente. Era começo, real, limpo. Nos meses seguintes, a vida encontrou o ritmo. Nádia abriu um escritório de design com foco em projetos comunitários. Samir financiou a estrutura, mas ela comandava. O restaurante se expandiu com gestão profissional e cursos que Nádia criou para empreendedores de bairro. A filantropia de Samir ganhou um comitê ético, criado por Nádia, para garantir que nenhum teste machucasse pessoas vulneráveis. Ele aceitou a supervisão sem resistência. Houve momentos difíceis. Discussões sobre controle, sobre espaço, sobre expectativas. Mas agora eles conversavam, sem máscaras. Um ano depois, Nádia estava no terraço do palácio, revisando os planos para uma biblioteca comunitária em São Paulo, quando Samir chegou com um envelope. O que é? Ela perguntou. Abra. Dentro havia documentos de uma fundação, Al Yasmin Arquitetura e Educação. Ela leu em voz alta.
O que é isso? Uma fundação que financia bolsas integrais de arquitetura para mulheres de baixa renda, no Brasil e no Golfo, administrada por você. Nádia olhou para ele incrédula. Samir, você não deveria ter precisado trancar a faculdade. Ninguém deveria. Então agora você vai garantir que outras Nádias não precisem escolher entre sonhos e sobrevivência. Ela segurou o papel, as mãos tremendo. Isso é, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Nádia sorriu, lágrimas escorrendo. Aceito. Eles se abraçaram. E Nádia percebeu que aquela construção lenta, dolorosa, honesta, era amor de verdade. No jantar daquela noite, Samir fez outra confissão. Eu ainda tenho pesadelos sobre a traição, sobre ter sido enganado. Nádia segurou a mão dele. Eu também, sobre ter sido usada como teste. Eles se olharam. A gente não apaga o passado, disse Nádia, mas pode construir algo melhor em cima dele. Samir assentiu. Então vamos continuar construindo. E continuaram. Viajaram juntos. Discutiram projetos. Brigaram por bobagens e se reconciliaram com conversas longas. Nádia impôs limites quando Samir voltava a comportamentos contempladores. Ele aprendeu a recuar e ouvir. O restaurante Al Yasmin virou ponto turístico em São Paulo. A fundação aprovou sua primeira turma de bolsistas. Samir começou terapia para lidar com traumas de confiança. Nádia escreveu um artigo sobre arquitetura para refugiados que viralizou. Nada era perfeito, mas era real. E isso, descobriram, valia infinitamente mais do que qualquer fantasia. 2 anos após o segundo casamento, Nádia e Samir estavam no deserto novamente. Mesmo acampamento, mesmas estrelas impossíveis, mas tudo diferente. Lembra quando você me ofereceu liberdade aqui? Nádia perguntou, deitada ao lado dele no tapete. Lembro, e você escolheu ficar. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ido embora. Samir virou-se para ela. Você teria sido igualmente incrível, só longe de mim. Nádia sorriu. Provavelmente, mas não teria a biblioteca, nem as bolsistas, nem você lendo histórias terrivelmente mal traduzidas para crianças. Ele riu. Meu português continua horrível. Continua. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o vento. Perdoou? Samir perguntou, a voz baixa. Nádia pensou. Realmente pensou. Eu não sei se perdoar é a palavra certa, porque o que você fez não desaparece. Mas eu escolho não deixar que aquilo defina a gente. Escolho construir algo novo com quem você se tornou. Samir segurou a mão dela. Obrigado por isso, por tudo. Obrigado por ter aprendido. Eles voltaram para o palácio ao amanhecer. E ao entrarem, Nádia viu algo novo no hall. Um quadro emoldurado. Um desenho dela. O projeto da biblioteca que haviam inaugurado juntos. Você emoldurou? Ela perguntou, surpresa. Claro, é a primeira obra da arquiteta mais importante da minha vida. Nádia balançou a cabeça, rindo. Você é impossível. E você é brilhante. Eles subiram juntos para o quarto, o deles agora dividido por escolha. E enquanto Nádia se preparava para dormir, Samir escreveu uma última coisa no diário que mantinha desde o começo. Hoje entendi que amor não é teste, é construção diária. E Nádia me ensinou que a única riqueza real é a que se mede na coragem de pedir perdão e na humildade de merecer o perdão recebido. Fechou o caderno e dormiu em paz. No quintal do Al Yasmin, a oliveira plantada por Samir crescia forte. As bolsistas da fundação entregavam projetos premiados. O escândalo do sheik que mentiu virou lenda urbana, depois piada interna, depois passado distante. Porque o que importava não era como começaram, era quem escolheram ser depois. E Nádia Al Yasmin, a mulher que quase foi vendida, descobriu que a maior vingança contra a manipulação não era raiva. Era reescrever a própria história, com dignidade, propósito e amor conquistado, não comprado.